São Paulo, 1974. Uma cidade em expansão, vibrando com o progresso, mas nas sombras do desenvolvimento, uma tragédia sem precedentes marcaria a história do Brasil para sempre. O edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, ficou tristemente famoso por um dos maiores desastres urbanos da história brasileira. Em 1º de fevereiro de 1974, um curto-circuito no 12º andar deu início a um incêndio devastador que consumiu rapidamente. O prédio, a estrutura construída com materiais inflamáveis, dificultou as tentativas de evacuação e deixou 187 mortos, além de centenas de feridos. A tragédia revelou falhas graves em segurança contra incêndios e impulsionou mudanças essenciais na legislação brasileira. Contudo, o Joelma não se tornou apenas um símbolo de desastre. Ele também passou a ser envolto em histórias sobrenaturais, com relatos de aparições e vozes inexplicáveis que alimentam o imaginário popular até hoje. O edifício, rebatizado como Praça da Bandeira, carrega o peso de seu passado sombrio, sendo ao mesmo tempo um marco histórico e cultural de São Paulo. O edifício Joelma, localizado no coração da cidade, era símbolo de modernidade. Erguido em 1971, era um marco da engenharia, atraindo empresas e profissionais que buscavam sucesso e oportunidade. O edifício Joelma é um dos edifícios mais icônicos de São Paulo, tanto por sua imponente arquitetura quanto pela história trágica que o envolve. Inaugurado em 1971, ele era um símbolo de modernidade e progresso na cidade. No entanto, o incêndio devastador de 1º de fevereiro de 1974 mudou para sempre a percepção desse prédio. O curto-circuito no 12º andar deu início a um dos episódios mais tristes da história paulistana, resultando em 187 mortes e centenas de feridos. Além do impacto humano e das mudanças legislativas que a tragédia trouxe, o Joelma também se tornou objeto de lendas e mistérios, desde relatos de aparições até histórias sobre o passado do terreno. O prédio ganhou o título de Prédio Fantasma. Em 1971, o edifício Joelma foi erguido no coração de São Paulo, destacando-se como um símbolo de modernidade e progresso. Localizado na movimentada Avenida 9 de Julho, a construção abrigava escritórios de empresas em ascensão, sendo vista como um marco de inovação na arquitetura da cidade. No entanto, poucos anos após sua inauguração, em 1º de fevereiro de 1974, sua história seria marcada por uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. Na manhã daquele fatídico dia, o movimento no Joelma seguia normalmente. Por volta das 8h54, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar desencadeou um incêndio. Os materiais usados no edifício, como carpetes e divisórias de madeira, eram altamente inflamáveis, e o fogo rapidamente tomou conta dos andares superiores. A arquitetura moderna, que antes era motivo de orgulho, tornou-se uma armadilha mortal. O prédio não possuía escadas de emergência. Os elevadores pararam de funcionar e as rotas de fuga foram bloqueadas pela fumaça densa e pelas chamas. Muitos trabalhadores, em desespero, buscaram refúgio nas janelas, enquanto o calor intenso e a falta de oxigênio tornavam a situação insustentável. Alguns saltaram na tentativa de escapar do horror, enquanto outros permaneciam presos, sem saída. O resgate foi caótico e extremamente desafiador. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas enfrentaram dificuldades devido à intensidade do fogo e à altura do edifício. Apesar dos esforços heróicos, 187 pessoas perderam a vida. Mais de 300 ficaram feridas, e o impacto emocional da tragédia chocou o Brasil. As lendas e mistérios sobrenaturais. Não demorou para que histórias de fenômenos inexplicáveis começassem a surgir. Uma das mais conhecidas envolve as 13 Almas, um grupo de pessoas que pereceu no incêndio dentro de um elevador.
Funcionários e visitantes relataram aparições de figuras humanas, vozes pedindo ajuda e mudanças de temperatura em áreas específicas do prédio. Algumas dessas pessoas acreditam que as vítimas ainda vagam pelo edifício, incapazes de encontrar descanso. Outro elemento sobrenatural relacionado ao Joelma é o terreno onde ele foi construído. Antes de abrigar o edifício, a área era parte do antigo cemitério dos aflitos, onde escravos e indigentes foram enterrados no século XIX. Essa conexão com o passado trágico do local alimenta teorias sobre uma energia peculiar que circunda o prédio. Os relatos de eventos sobrenaturais fizeram do Joelma um ponto de interesse para curiosos, pesquisadores paranormais e contadores de histórias. Até hoje, muitos acreditam que o prédio é um dos locais mais assombrados do Brasil. Em 1971, o edifício Joelma foi erguido no coração de São Paulo, destacando-se como um símbolo de modernidade e progresso. Localizado na movimentada Avenida 9 de Julho, a dita construção abrigava escritórios de empresas em ascensão, sendo vista como um marco de inovação na arquitetura da cidade. No entanto, poucos anos após sua inauguração, em 1º de fevereiro de 1974, sua história seria marcada por uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. A arquitetura moderna, que antes era motivo de orgulho, tornou-se uma armadilha mortal. O prédio não possuía escadas de emergência, os elevadores pararam de funcionar e as rotas de fuga foram bloqueadas pela fumaça densa e pelas chamas. Muitos trabalhadores, em desespero, buscaram refúgio nas janelas, enquanto o calor intenso e a falta de oxigênio tornavam a situação insustentável. Alguns saltaram na tentativa de escapar do horror, enquanto outros permaneciam presos, sem saída. O resgate foi caótico e extremamente desafiador. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas enfrentaram dificuldades devido à intensidade do fogo e à altura do edifício. Apesar dos esforços heróicos, 187 pessoas perderam a vida. Mais de 300 ficaram feridas. E o impacto emocional da tragédia chocou o Brasil. Após o incêndio, as falhas estruturais e de segurança do Joelma foram amplamente discutidas. A tragédia impulsionou mudanças significativas na legislação brasileira de segurança contra incêndios, incluindo a obrigatoriedade de escadas de emergência, sistemas de sprinklers, alarmes de fogo e inspeções regulares por parte do Corpo de Bombeiros. Embora o prédio tenha sido reformado e rebatizado como Edifício Praça da Bandeira, sua reputação ficou para sempre ligada ao desastre. No imaginário popular, o Joelma se tornou um símbolo não apenas da tragédia, mas também de mistério e sobrenatural. Não demorou para que histórias de fenômenos inexplicáveis começassem a surgir. Uma das mais conhecidas envolve as 13 Almas, um grupo de pessoas que pereceu no incêndio dentro de um elevador. Funcionários e visitantes relataram aparições de figuras humanas, vozes pedindo ajuda e mudanças de temperatura em áreas específicas do prédio. Algumas dessas pessoas acreditam que as vítimas ainda vagam pelo edifício, incapazes de encontrar descanso. Outro elemento sobrenatural relacionado ao Joelma é o terreno onde ele foi construído. Antes de abrigar o edifício, a área era parte do antigo cemitério dos aflitos, onde escravos e indigentes foram enterrados no século XIX. Essa conexão com o passado trágico do local alimenta teorias sobre uma energia peculiar que circunda o prédio. Os relatos de eventos sobrenaturais fizeram do Joelma um ponto de interesse para curiosos, pesquisadores paranormais e contadores de histórias. Até hoje, muitos acreditam que o prédio é um dos locais mais assombrados do Brasil. 1º de fevereiro de 1974. Era uma manhã típica de trabalho. Ninguém poderia prever que aquele seria o último dia para 187 pessoas. Às 8h54, um curto-circuito no ar-condicionado do 10º andar deu início ao inferno. O fogo
se alastrou rapidamente, alimentado pelos materiais inflamáveis usados na construção. O incêndio no edifício Joelma, ocorrido em 1º de fevereiro de 1974, foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado localizado no 12º andar. A propagação das chamas foi acelerada devido aos materiais inflamáveis presentes no prédio, como carpetes, cortinas e divisórias de madeira. Além disso, a ausência de escadas de emergência e a estrutura inadequada contribuíram para a gravidade da tragédia. As consequências foram devastadoras. 187 pessoas perderam a vida e mais de 300 ficaram feridas. A tragédia também trouxe mudanças significativas na legislação de segurança contra incêndios em São Paulo, com a criação de normas mais rigorosas para prevenções. Além disso, o evento deixou marcas profundas na memória coletiva e alimentou histórias de fenômenos sobrenaturais no local. O incêndio no edifício Joelma teve consequências profundas e marcantes, tanto no âmbito humano quanto no estrutural e regulatório. Perdas humanas. A tragédia resultou na morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. Muitas vítimas ficaram presas no prédio, enquanto outras tentaram escapar pelas janelas, com consequências fatais. O evento impulsionou a criação de normas mais rigorosas de segurança contra incêndios em São Paulo e no Brasil. Isso incluiu a obrigatoriedade de escadas de emergência, sistemas de sprinklers, alarmes de incêndio e o uso de materiais menos inflamáveis na construção. A tragédia deixou marcas profundas na memória coletiva da cidade. Além disso, o prédio ganhou fama como assombrado, com relatos de fenômenos sobrenaturais que alimentaram o imaginário popular. Após o incêndio, o edifício foi reformado e rebatizado como Edifício Praça da Bandeira. Apesar disso, o local ainda carrega o peso histórico e simbólico do desastre. O horror. Enquanto as chamas consumiam o prédio, o desespero tomava conta. Escadas, elevadores e rotas de fuga foram rapidamente bloqueados pela fumaça densa e pelas altas temperaturas. Muitos saltaram das janelas em uma tentativa desesperada de sobreviver. O incêndio do edifício Joelma foi uma tragédia de proporções devastadoras, marcada por cenas de desespero e horror que chocaram o Brasil. Em 1º de fevereiro de 1974, o fogo começou no 12º andar, devido a um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Em poucos minutos, as chamas se espalharam rapidamente, alimentadas por materiais inflamáveis como carpetes e divisórias de madeira. O prédio, sem escadas de emergência ou sistemas de combate a incêndios, tornou-se uma armadilha mortal. A fumaça densa e as altas temperaturas bloquearam as rotas de fuga, deixando centenas de pessoas presas. Muitos, em um ato de desespero, saltaram das janelas na tentativa de escapar, enquanto outros ficaram encurralados nos andares superiores. Os bombeiros enfrentaram enormes dificuldades para controlar o fogo e resgatar as vítimas, devido à intensidade das chamas e à falta de infraestrutura adequada. No final, 187 pessoas perderam a vida e mais de 300 ficaram feridas. As imagens do incêndio e os relatos de sobreviventes deixaram uma marca indelével na memória coletiva do país. Essa tragédia não apenas revelou falhas graves na segurança de edifícios, mas também deu origem a lendas e mistérios que cercam o Joelma até hoje. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas o fogo era implacável. Lutando contra o tempo e o calor, os heróis daquele dia salvaram o que podiam. Ainda assim, a tragédia foi avassaladora. Os heróis do incêndio do edifício Joelma foram, sem dúvida, os bombeiros que arriscaram suas vidas para salvar o maior número possível de pessoas durante a tragédia. Enfrentando condições extremas, como calor intenso, fumaça densa e a falta de infraestrutura adequada no prédio, esses profissionais desempenharam um papel crucial no resgate de sobreviventes. Entre os relatos mais marcantes, destaca-se o do tenente Rufino Rodrigues de Oliveira, que liderou a primeira equipe a chegar ao local. Ele e seus colegas enfrentaram cenas de desespero,
com pessoas presas nos andares superiores e outras tentando escapar pelas janelas. Apesar das dificuldades, os bombeiros conseguiram resgatar dezenas de pessoas, muitas vezes improvisando estratégias diante da gravidade da situação. Além disso, a tragédia do Joelma serviu para destacar a importância do trabalho dos bombeiros e a necessidade de melhores condições e equipamentos para esses profissionais. Até hoje, os bombeiros que atuaram no incêndio são lembrados como verdadeiros heróis, e muitos guardam objetos usados na operação como símbolos de coragem e dedicação. O impacto do incêndio foi devastador, levantando questões sobre segurança e regulamentações. Porém, o Joelma não ficou conhecido apenas pela tragédia. Histórias de fenômenos sobrenaturais começaram a circular, dando origem à lenda do Prédio Fantasma de São Paulo. O incêndio do edifício Joelma, em 1974, deixou profundas marcas na história e memória coletiva de São Paulo. Suas consequências e mistérios continuam a atrair atenção e citar debates até hoje. A tragédia resultou na morte de 187 pessoas, com muitas vítimas presas no prédio ou saltando das janelas em desespero. Foi um marco de dor e perda na cidade. O incêndio levou à criação de normas mais rígidas de segurança contra incêndios, incluindo exigências de escadas de emergência, uso de materiais resistentes ao fogo e sistemas automáticos de combate a incêndios. O Joelma tornou-se um símbolo da importância da prevenção de desastres e um exemplo de falhas graves no planejamento estrutural, marcado por lições para futuras construções. Reformado após o incêndio, o prédio foi rebatizado como Edifício Praça da Bandeira. Apesar das mudanças, ele continua associado à tragédia, mistérios. Uma das histórias mais famosas envolve os corpos de 13 pessoas encontrados em um elevador. Relatos de vozes e aparições sugerem que essas almas permanecem no local. Após o incêndio, quais medidas de segurança foram postas? O incêndio no edifício Joelma foi um divisor de águas para a segurança predial no Brasil. Após a tragédia, várias reformas e regulamentações foram implementadas para evitar que algo semelhante ocorresse novamente. Rotas de fuga e escadas de emergência tornaram-se obrigatórias em edifícios, garantindo que os ocupantes tenham uma saída segura em caso de incêndio. Materiais resistentes ao fogo. A legislação passou a exigir o uso de materiais menos inflamáveis na construção de prédios, como portas corta-fogo. Sistemas automáticos de combate a incêndios, sprinklers e alarmes de incêndio foram incorporados como itens obrigatórios em edifícios comerciais e residenciais. A formação de equipes treinadas para lidar com emergências tornou-se uma exigência em prédios de grande porte. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, foi instituído para certificar que os edifícios atendem às normas de segurança contra incêndios. Após o incêndio, as falhas estruturais e de segurança do Joelma foram amplamente discutidas. A tragédia impulsionou mudanças significativas na legislação brasileira de segurança contra incêndios, incluindo a obrigatoriedade de escadas de emergência, sistemas de sprinklers, alarmes de fogo e inspeções regulares por parte do Corpo de Bombeiros. Embora o prédio tenha sido reformado e rebatizado como Edifício Praça da Bandeira, sua reputação ficou para sempre ligada ao desastre. No imaginário popular, o Joelma se tornou um símbolo não apenas da tragédia, mas também de mistério e sobrenatural. Hoje, o Joelma carrega cicatrizes visíveis e invisíveis. É um lembrete dos erros do passado, das vidas perdidas e do mistério que continua a fascinar São Paulo. O edifício Joelma, com seu passado sombrio e carregado de mistérios, continua sendo um marco histórico de São Paulo. Ele é lembrado como um símbolo da importância de priorizar a segurança e como um alerta para as consequências de negligências. Além disso, suas lendas são um lembrete de que, mesmo nas sombras de uma tragédia, as histórias podem transcender o tempo e perpetuar memória. O incêndio do edifício Joelma é uma lembrança sombria e dolorosa, mas também carrega lições valiosas que ecoam até hoje. Ele expôs, de forma trágica, a negligência em segurança e planejamento, revelando como a busca por modernidade e eficiência, muitas
vezes ignorava a prioridade essencial de proteger vidas. Essa tragédia mostrou que nenhum progresso vale o preço da perda de tantas vidas humanas. Por outro lado, o evento também destacou a resiliência e o heroísmo, não apenas dos bombeiros que lutaram incansavelmente para salvar vidas, mas também da sociedade que se uniu para honrar as vítimas e buscar mudanças concretas. A partir daquela devastação, emergiram regulamentações mais rígidas e uma conscientização maior sobre a importância da segurança em edificações. Além disso, o incêndio do Joelma transcendeu sua tragédia original, ganhando contornos culturais, espirituais e até sobrenaturais, tornando-se parte da memória coletiva de São Paulo. É um lembrete constante das responsabilidades que temos ao construir, planejar e cuidar uns dos outros. Refletir sobre o Joelma é reconhecer as falhas humanas que contribuíram para a tragédia, honrar as vidas perdidas e valorizar as mudanças que surgiram dela. Mais que um prédio ou uma história, é um marco de como tragédias podem moldar uma sociedade inteira. Se quiser expandir essa reflexão para outro aspecto, como o impacto social ou cultural, é só dizer encerramento. O Joelma é mais do que um prédio. É uma história de tragédia, esperança e mistério que continua a ser contada a cada geração. O incêndio do edifício Joelma é uma tragédia que deixou marcas profundas na história de São Paulo e do Brasil. Mais do que um desastre, ele se tornou um símbolo de memória, aprendizado e reflexão. As vidas perdidas naquele dia não foram em vão. Elas impulsionaram mudanças essenciais na legislação de segurança, tornando edificações mais seguras e prevenindo novas tragédias. O Joelma também carrega um peso cultural e espiritual, com suas lendas e mistérios que transcendem o tempo e continuam a fascinar as gerações. Hoje, o prédio renomeado como Edifício Praça da Bandeira serve como um lembrete permanente das falhas humanas, da força dos heróis que enfrentaram o horror e da necessidade de cuidar uns dos outros. Encerrar a história do Joelma é honrar as vidas que ali se perderam, valorizar as lições aprendidas e reconhecer o poder da memória coletiva em transformar o futuro. Mesmo em meio ao sofrimento, ele permanece um marco de resistência, renovação